Boa noite. Nós ficamos de fazer uma live aí, um vídeo explicando algumas coisas sobre a ceia do Senhor para ser feita em sua casa com a sua família. Nós vamos então ler um texto que a gente preparou aí, vamos comentando esse texto e algumas dúvidas vão ser solucionadas, outras talvez não. O título desse nosso texto fala Caminhando com a ceia do Senhor. Então a gente começa dizendo o seguinte: a ceia do Senhor é um momento sem igual na comunidade cristã, desde que se leve a sério o seu real significado e não participe somente por tradição ou aparências. Tanto se você for participar na casa ou na igreja, não se deve levar em consideração a tradição somente, ou a aparência. Se eu não for participar da ceia, o que o pastor vai dizer, o que os outros vão... Não, você precisa ter na sua mente o significado real do que significa a ceia, e então participar porque você deseja realmente ter essa comunhão com Deus, com as pessoas com quem vão participar. Precisamos revisar rapidamente o que sabemos dela. Não vou colocar tudo o que se sabe sobre o assunto, mas alguns pontos que me parecem serem importantes e que tenho a lembrança no momento. Isso ainda pode ser modificado e construído em comunidade ou no seu lar. Isso, vai ser levantado então alguns pontos, algumas coisas que parecem ser importantes. O que vamos falar hoje pode inicialmente chocar suas narrativas, aquilo que você acredita que durante muito tempo você ouviu que assim deve ser, seus conceitos do que é certo ou errado em relação a esse assunto. Nosso objetivo é desafiar que você reflita e depois tome uma decisão. Cada um é livre para tomar a sua decisão. Cristo nos libertou para não voltarmos para debaixo da escravidão e das crendices. Paulo escreve sobre isso na carta aos Gálatas. Leia toda ela de uma vez e você será surpreendido, como às vezes nós voltamos para debaixo da escravidão, seguindo certas normas, certas doutrinas criadas pelas igrejas, pelas organizações, pelas instituições. Cuidado, Jesus nos libertou para vivermos livres de tudo isso. Não vamos citar textos bíblicos em cada parte, pois creio estar falando com pessoas cristãs. E não desejamos convencer ninguém, só estamos lançando uma ideia, uma sugestão que pode ser feita. Isso, não vai ser um texto teológico, são sugestões. A ceia não é algo criado pelos homens. Jesus a introduziu um dia antes de sua morte. Ela não tem poder de remover os pecados. Ela não tem poder de cura, ela não salva, ela não santifica. Certa vez uma pessoa disse: pastor, eu acho que eu estou em pecado, porque já faz 2 meses que eu não participo da ceia, sendo que na sua denominação a ceia é mensal. Quer dizer, há 2 meses essa pessoa não participava dos cultos e achava que estava em pecado porque não estava participando da ceia. Então, aí vem a crendice que a pessoa tem, achando que a ceia o livra dos pecados, assim, como algo mágico. Não, não é assim. Então, por que a celebramos? Primeiro, porque Jesus a instituiu e ordenou que a praticássemos. Ela me faz lembrar de que sou pecador, que o resultado de meus pecados seria a morte eterna, afastamento eterno de Deus. Jesus, por seu amor, assumiu o preço dos meus pecados e de toda a humanidade e morreu em meu lugar, uma única vez por todas. Esse sacrifício não será refeito, uma vez só. No Antigo Testamento era sacrificado um cordeiro pascal,
uma vez por ano, para sinalizar esse ato de Cristo. Então, no Antigo Testamento, a cada ano eles precisavam fazer esse sacrifício novamente. No Novo Testamento, com a morte e o sacrifício de Jesus, ele morreu uma vez por todas. Ele não vai morrer outras vezes. Morreu uma vez por todas. Amanhã estamos celebrando a Páscoa, a principal festa cristã, onde nós comemoramos a ressurreição de Jesus, a vitória dele sobre a morte. Então, Jesus, o Cordeiro de Deus, assume o nosso preço, o preço do nosso pecado, nos livra desse pecado e nos dá a vida eterna através da sua morte, da sua ressurreição. Claro, eu preciso aceitar Jesus como meu Senhor, preciso receber Ele como meu Senhor e meu Salvador. E aí eu estou apto a participar da ceia, então. Só devo participar se tenho consciência dos meus pecados. Se eu os reconheço, me arrependo e tenho o desejo de mudar. Tem pessoas que não reconhecem os seus pecados. Tem pessoas que não têm desejo de mudar e eles acham que não tem nada para mudar. Então, por que participar da ceia? Não há motivo de participar da ceia como uma simples religiosidade. Então, não participe, mesmo que seja na sua casa. Não faça isso, não blasfeme com essa memória do Senhor, com esse simbolismo que a ceia é tão importante para a comunidade cristã. Nesse ponto, a ceia pode me dar mais forças para as mudanças necessárias, lembrando do sacrifício de Cristo na cruz por mim. Isso pode me dar força para lutar contra minhas fraquezas e tentações que tentam me dominar. Isso. Às vezes a pessoa diz, mas eu sou muito fraco, eu vou participar da ceia. Sim, a ceia é feita para pecadores que se arrependem, que querem mudar de vida, que querem buscar em Jesus forças para vencer. Nesse sentido, sim, a ceia pode me fortalecer, me dar um novo ânimo, renovar minha esperança. Veja o tempo que estamos vivendo aí em termos de mundo. A ceia pode me elevar a esperança da vida eterna, a esperança de que isso vai mudar, a esperança de que Deus está no controle sobre tudo isso. Olha então a importância da ceia. A ceia é para pecadores, pessoas que precisam do perdão de Deus. Ninguém deveria ser impedido de participar, mas tem que reconhecer. Ao celebrarmos a ceia com suco de uva, as crianças também podem participar. Não vemos uma idade estabelecida para participar da ceia. Em Atos 2, capítulo 2, versículo 42, diz que elas eram ministradas nas casas, a ceia. E isso demonstra que podemos voltar a praticar em nossas casas. Isso. Os primeiros 3 séculos do cristianismo, a ceia não era praticada em templos, era nas casas. E nós podemos, em função dessa epidemia, em função de tudo isso que tem acontecido, nós podemos participar, celebrar ela em nossas casas de uma forma muito simples, uma forma bem simples mesmo. E não esquecendo o que significa. O vinho, que é o líquido, é o sangue de Jesus, derramado por nós na cruz. O pão nos lembra, o pão ou o sólido, nos lembra do corpo de Jesus que foi oferecido em meu lugar. Nos faz relembrar o corpo através do pão e o sangue através do vinho. Para tal é preciso que ao menos uma das pessoas envolvidas tenha uma fé clara e ativa em Jesus Cristo, uma vez que a ceia se baseia num ato de fé pessoal, de reconhecimento do que Jesus fez por nós, relembrando o corpo e o sangue de Cristo. Todos os envolvidos devem desejar participar, mesmo que tenham dúvidas. Ninguém pode ser obrigado. Jesus não o negou a Judas.
e foi depois dela que ele consumou sua traição. Algumas pessoas acham, será que eu devo, será que eu não devo? Participa. Busca o Senhor, busca através da ceia ter uma intimidade maior com o Senhor. Abra seu coração para o Senhor, para que Ele possa falar com você, talvez no momento da ceia. Ela não é mágica, mas nós não sabemos em que momento, como Deus pode mudar, como Deus vai falar com você, através também desse momento de comunhão. Precisamos de alguns elementos. O pão, ou a cuca, ou uma bolacha. Bolacha sem recheio, no caso, e a cuca também, de preferência. Precisamos do vinho, ou do suco da uva, ou um chá, ou um café. O ideal é que seja o suco da videira, mas pode ser outro líquido também, desde que não tenha também, esteja sem não açúcar. Doce. O importante é termos consciência de que esse alimento passou por um processo de transformação, até ser o que é. A farinha para fazer o pão, bolacha ou a cuca veio de um grão de trigo, que após crescer, secar, foi moído, transformado em farinha. Houve uma transformação. E assim também a questão do suco da uva, do vinho, do chá ou do café. É todo um processo de transformação do grão até o momento em que você vai usar o chá ou o café, você vai ferver, vai transformar, vai colocar água, vai acrescentar, vai modificar. E isso nos lembra que Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer nos renovar, nos fazer novos a cada dia. Então, esses elementos acabam tendo essa importância. Talvez faça pergunta para a família. O que poderia mais ter sentido para nós utilizarmos a ceia do Senhor? Cuidem para a tradição não dominar seu pensamento. Isso. Simplicidade. Faça com aquilo que você tem em casa. Tem pão? Faça com pão. Não tem pão, mas tem cuca? Ou tem bolacha? Faça com a bolacha. Não tem vinho, não tem suco? Faça com café, faça com chá. O importante é você estar envolvido com a sua família. O significado, Jesus morreu por mim. Ele deu o seu sangue, deu a sua vida em favor da minha. É isso que é o importante. Eu me rendo aos seus pés, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me entrego ao Senhor. E eu quero também uma mudança de vida. Se você tem esse significado em sua mente, não importa o elemento. O importante é o que ele venha significar para a sua vida. Da mesma forma, o vinho ou o suco de uva pode ser substituído por outro líquido, como a gente já falou. A palavra de Deus, para ser lida, é 1 Coríntios 11, de 23 a 30. É um exemplo. Pode ser um outro texto, tem lá em Mateus, tem em Marcos, tem em Lucas. Talvez você saiba uma parte da palavra de Deus de cor e só quer mencionar esse texto. Também pode. Veja que Jesus, ele não pegou um pergaminho e abriu, não. Ele falou, esse é o meu corpo que é oferecido em favor de vós. Esse é o meu sangue que é oferecido em favor de vós. Então, Jesus simplificou em muito a ceia do Senhor. Pode ser antes ou depois do almoço, em família. Jesus fez isso durante uma celebração com seus discípulos, a quem ele chamou de amigos. E isso pode ser momentos antes do almoço, ou depois, ou durante. Veja aí um momento especial. Mas lembre, não é qualquer vamos comer. Não. Tenha reverência. Se coloque aos pés do Senhor. Ele ofereceu o melhor que ele tinha em meu favor, em seu favor. E você vai fazer de qualquer jeito? Não faça isso. Faça de uma forma simples, sem muito ritualismo, mas com reverência, com temor ao Senhor. E Ele vai abençoar isso em sua vida. Pode ainda ter uma vela,
que nos faz lembrar da presença do Espírito Santo. Quem não tiver, não tem problema. É só uma sugestão. Um ofertório, um local onde colocaria uma oferta, a sua contribuição, o seu dízimo. Essa, nos próximos dias, deve ser encaminhado aos tesoureiros da igreja local. Veja, isso são algumas dicas, né? Você pode fazer diferente também. Tem algumas observações importantes também. Se há crianças na família, elas devem ser instruídas pelos adultos do que se trata a ceia e solicitadas se desejam participar ou não. Normalmente, elas têm um desejo mais profundo até do que muitos adultos, pois elas querem participar de tudo e sempre estão abertas para aprender. Então, por que as deixar de fora desse momento tão especial e importante para nós cristãos? Na Bíblia, nós não vemos uma idade para participar da ceia. Nos primeiros séculos do cristianismo, as famílias inteiras participavam da ceia. Era um momento comunitário da família, comunhão na família. Era assim que era nos primeiros séculos do cristianismo. E o local pode ser na sala, na cozinha, na área, um local onde todos possam estar juntos, ao redor da mesa, antes do almoço ou após o almoço. A pessoa que irá ser celebrante deve conduzir o mesmo. Lembre-se de dividir tarefas. Uma pessoa pode ler uma parte do texto bíblico, outra pessoa pode orar, outra alcançar os elementos, utensílios, o pão, o suco. Divida tarefas, não faça tudo sozinho, né? Cada pessoa segura um pedaço de pão e seu vinho ou suco, coloca a mão sobre eles e ora, pedindo a bênção de Deus. Depois troca com a pessoa ao lado alguns elementos, se quiser trocar o suco de uva ou alguns elementos. E a sugestão de leitura bíblica é 1 Coríntios 11, do versículo 23 ao 32. E aí a gente tem o pão, que pode ser dividido e compartilhado, o suco de uva, né? E é importante também que vocês façam, se alguém quiser compartilhar algum pedido de oração, confissão de pecados, quer pedir perdão para alguém, né? Se reconciliar, que tenham esse momento para fazer isso. Nós, também. Uma vez até na igreja, a gente fez que a pessoa pegou o seu pão, esse aqui, nós não vamos celebrar a ceia hoje, que vamos fazer amanhã. Vamos dizer que pegou um pedaço de pão, ou menor, abençoou o pão, ou o cálice, abençoou o cálice, e trocou, foi até a pessoa que ela queria pedir perdão. Eu quero, por exemplo, pedir perdão para a Suzana. Eu vou e entrego o meu cálice para a Suzana e não preciso falar nada, não preciso dizer do que se trata. Eu estou pedindo perdão e a Suzana recebe o pedido de perdão, o meu pedido de perdão, e ela me dá o seu perdão. Gente, isso é... Trocando o copo. Pode isso ser é extraordinário, nos isso é copos muito bom. Pequenininhos ou em xícaras pequenas ou em várias xícaras, uma porção, né? Use a criatividade, use a criatividade. E assim, nesse momento de troca dos elementos, é fantástico para nós podermos oferecer ou pedir perdão. E permita o Espírito Santo trabalhar nesse momento na vida de vocês, não só nesse momento, mas em especial estar em comunhão em família, né? E tendo esse momento tão agradável entre vocês, que é no compartilhar da ceia. E no final, se vocês souberem o modelo de oração que Jesus deixou, o Pai Nosso, podem orar juntos. Se vocês souberem o credo apostólico, podem, que é um resumo da fé cristã, podem fazer também a citação do credo apostólico tranquilamente. É muito simples
A gente se delongou um pouco para poder explicar, mas, queridos, é simples. Deus abençoe vocês e abençoada ceia. Deus abençoe.